Olá, boa tarde, bem-vindos aqui ao nosso ABC das Mães. Tema de hoje, olha, às vezes elas aparecem na gestação, viu? Foi o meu caso. Resolveram aparecer varizes nos membros inferiores. Já já, o Dr. André Bertocco, vascular, estará aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre as varizes, o que fazer com elas, como prevenir, quando tem que operar, existe tratamento? Então, se você, assim como eu, quer saber, você não pode perder o programa de hoje. Vou aproveitar, para você que estiver assistindo pela internet, na página da TV Mais ABC no Facebook, aproveita e me ajuda aí, compartilha esse programa aí na sua timeline, sabe por quê? A gente vai levar informação para o maior número de pessoas. E se você ainda não segue o ABC das Mães no Facebook, vai lá na lupa do Facebook, digita lá, ABC das Mães, vai aparecer um grupo com mais de 35 mil mulheres do nosso ABC. Faz a sua solicitação de entrada e vem conversar com a gente, porque aqui na TV Mais, diariamente, todos os dias às 14 horas, aliás, de segunda a sexta-feira, porque todos os dias mesmo, de domingo a domingo, 365 dias por ano, é lá no nosso grupo do Facebook, que a gente troca muita informação, né? A gente troca muita panelinha ali, muita coisa boa sobre o universo materno, feminino, a gente fala dos meninos também, como não, né? A gente fala também deles lá e o melhor, tem desconto nas melhores empresas aqui do nosso ABC. Então, se você quer ter desconto exclusivo, entra lá para o ABC das Mães. Por falar em desconto, vou mostrar esse look lindíssimo que eu estou de hoje aqui, chamar o vídeo aí para vocês na tela, é da CIA Modas. Lembrando que se você for na CIA, lá no centro de São Caetano, ou comprar pelo Instagram deles, que é o CIA Store, você tem desconto exclusivo. Só fala, olha, vi a Cláudia falando de vocês. Aí tem 10% de desconto, tá bom? Convido vocês também a seguirem todas as nossas redes sociais, como eu falei, o grupo, a fanpage, o Instagram, que é o @CláudiaAloia, e o nosso canal do YouTube. Lá vocês acompanham e dividem o meu dia a dia comigo. Por falar em canal do YouTube, gente, quero agradecer a Valsa Fotos, parceira aí do ABC das Mães. Se você precisa contratar fotofilmagem para o seu aniversário, qualquer evento, entra lá em contato com a Bia, com o Fabrício, que eles têm descontos exclusivos para vocês com a Valsa Fotos, tá bom? Agora, ele já chegou aqui, Dr. André Bertocco, vascular, que atende lá na San Marie, que eu sempre indico para vocês. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite. Eu que agradeço, obrigada por ter vindo aqui esclarecer as nossas dúvidas. Eu não sei se isso é recorrente, mas a mulherada, geralmente, varizes na mulher aparecem depois da gestação, não é? É muito frequente, muito frequente. É importante, assim, a gente, de primeira, esclarecer o que são. O que é a varize em si, né? Como que a gente diagnostica. E importantíssimo também que esse é um diagnóstico, esse é um tratamento que deve ser feito sempre pelo médico vascular. Nunca estética, algo... Porque eu vejo muita gente, às vezes, se aventurando até em clínica de estética, mexendo... É muito sério, né? É uma doença, se é uma doença, deve ser tratada pelo médico. E na medicina, a especialidade mais adequada ao tratamento é a de cirurgia vascular. Agora, doutor André, então, primeiro vamos explicar para as mamães que estão assistindo lá de casa qual a definição, né? O que são as varizes? Por definição, a varize é uma veia que está dilatada e tortuosa. E, consequentemente, até pelo fato da dilatação, ela tem uma deficiência na válvula da veia. O que é isso? Começando do começo, né? O que é uma veia? A veia nada mais é, fazendo uma comparação com o sistema de encanamento, que aí fica bem fácil da gente entender. A veia é um cano, entre aspas, responsável por trazer todo o sangue do corpo de volta para o coração. O sangue ele é levado através do bombeamento do coração pelas artérias e ele deve voltar através da veia. O problema é que a veia, por si só, ela não tem a capacidade sozinha de trazer esse sangue de volta para o coração. Então, ela depende muito da contração da musculatura e também das válvulas dela. As válvulas elas vão abrindo e fechando, fazendo com que o sangue siga no sentido unidirecional de baixo lá das pernas até o coração. Tá? Quando a gente tem a doença de variz, até por uma reação inflamatória na parede do vaso, essa válvula acaba ficando incompetente, insuficiente, e não segura mais o sangue, aumentando o calibre da veia, causando refluxo e todos aqueles sintomas que a gente já conhece.
tá? Nossa, deu para entender, né? Então são os nossos encanamentos aqui, é um problema nesse cano. Aí o Sim, sangue não sim. consegue passar por ele para voltar para o coração e descer Na novamente. verdade, ele tem uma dificuldade em voltar, Em subir, tá? Em então. subir. Tá. Lembrando que esse caminho da volta do sangue, ele vai contra a gravidade. Então, ele já tem essa dificuldade básica da gravidade. A gente fica em pé e isso acaba que dificulta. Tá? Ó, então vou passar a maior parte do tempo deitada, então, né? Quem dera se fosse possível, Pois né? é, pois Agora é. me fala uma coisa. Então, e quais são as causas, né? Isso. Hereditário ou né, alguns vícios ou sedentarismo também causam varizes? Na verdade, assim, como causa base, a gente tem a genética. Tá. Essa herança familiar, numa família que tem muitos parentes ou irmãos, em primeiro grau, às vezes próximo, com muitas varizes, com certeza vai ser incidente. É uma doença muito mais comum na mulher do que no homem. Ai, de novo, tá? mulherada, se Muito lascando, mais né? comum. Vocês têm uma sorte? Mais ou menos. Mas na verdade, assim, a relação direta é com o hormônio Hereditário. feminino. Ela é hereditária, mas tem relação direta com o hormônio feminino, que é o estrógeno, tá? Em toda situação em que há o aumento ou a reposição do hormônio, a doença acaba por se manifestar de uma forma mais rápida ou às vezes mais grave. Tá? Então, o anticoncepcional, ele pode agravar a varizes? Pode. Porque ele tem estrógeno, né? Tem. Alguns sim, alguns não. A gente tem anticoncepcional oral, por exemplo, que não tem estrógeno, somente progesterona. E os que têm estrógeno em dose alta acaba por influenciar diretamente na evolução da doença de varizes. Tá? É comum em homem também, menos frequente do que em mulher, mas em homem muito relacionado com a postura, e volta no início, como a gente estava conversando, relacionado a muito tempo parado em pé ou parado sentado, isso faz com que a doença piore. Tá? Outros fatores envolvidos, a gravidez é um fator não só pelo ganho de peso, pela alteração hormonal, mas também pela compressão que o bebê exerce dentro da veia cava, né, a veia da barriga, principalmente quando a mãe deita, né, dentro da barriga da mãe. Isso aumenta a pressão dentro das veias na perna, dificultando o retorno de sangue e propiciando piora ou aparecimento de um quadro que às vezes era subclínico, estava escondido, às vezes com um outro vasinho, e acaba que piora na gravidez, principalmente depois dela, né? Entendi. Olha, e isso que ele falou do vasinho escondido, né? Eu passo com o doutor André, conheci ele lá na San Marie, quero mandar um beijo pra Gi da San Marie, pro doutor Alan, todo mundo. Quero trazer os cirurgiões plásticos aqui também, viu? Vocês estão me devendo. Aí agora, que nem no meu caso, eu tenho as escondidas também, Sim, né? sim. E elas são tão perigosas quanto aquelas aparentes, que, por exemplo, lá em casa é assim, minha mãe já operou das varizes, voltaram, e ela tem aquelas bem grossas, saltadas pra fora. Sim. Meu pai tem uma perna linda, maravilhosa, 94 anos, a perna dele é mais bonita que a minha. E, no meu caso, né, por ter a minha mãe com essas varizes bem Sim. saltadas, pode ser que essas que estejam lá escondidas, quando eu ficar mais velha, elas saltem? Depende da evolução da doença. Se a gente tiver algum fator de risco que agrave ou propicie uma evolução mais rápida, é possível, tá? Fato de ter essa genética positiva para uma doença de uma evolução mais grave, pode ser que evolua também caso a gente não consiga intervir e tratar adequadamente, tá? Por isso que é importante uma avaliação com o médico vascular e um diagnóstico preciso. E aí, em cima do diagnóstico, às vezes usando um ou outro exame complementar, para que a gente defina qual o melhor tratamento. Tá? Então é individualizado, né? É Cada variz é individualizado, uma. individualizado. E assim, às vezes, olhando para a perna do paciente, você consegue, claro, dependendo da experiência do colega que está examinando, ver que tem muito vasinho numa região, subentende que provavelmente tem alguma veia mais calibrosa ali escondida. Tem que buscar, tem que identificar para você oferecer o melhor tratamento. Tá? E aí, uma vez definido a veia mais calibrosa, se tem ou não indicação de cirurgia, a avaliação com exames complementares, principalmente o ultrassom Doppler, para a gente avaliar o sistema venoso profundo, ver se tem alguma outra alteração mais grave, alguma relação com trombose, que é uma complicação super temida aí de quem tem varizes, tá? E avaliar o sistema de veia safena. Toda vez que a gente fala nesse nome, todo mundo assusta, né? Sim.
Fala em veia safena, todo mundo acha que tem relação direta com o coração, enfim. E esse exame ele vai dar informação direta se tem um funcionamento adequado ou não, se realmente a indicação clínica de cirurgia é complementar com tratamento de safena ou não, e por aí vai. E então a gente sabe que as causas são hormonais, hereditárias, o aumento de peso, enfim, a gestação também. Agora, uma vez identificada ali que a pessoa tem a varizes, a gente vai... Quais são os tratamentos, né? Tem o cirúrgico, aí o cirúrgico é geral, tirar todas as veias. Tem diferença? Por exemplo, uma vez eu vi tirar só a safena, ou tira todas as veias, ou geralmente tira tudo? É assim, ó, primeiro você definiu que tem indicação de cirurgia. A gente define indicação de cirurgia para as veias mais grossas, normalmente a partir de 3 milímetros de diâmetro, tá? Uma vez definida a indicação de cirurgia, vai a técnica que vai ser utilizada, tá? Tem indicação de tratamento de veia safena ou não, tá? Tem indicação de tratamento de veia safena, a gente tem um leque de opções de como tratá-la. Desde a retirada cirúrgica convencional, com cortezinho, ponto e a retirada manual da veia, até o tratamento de termoablação com laser, radiofrequência, ou até mesmo, num paralelo, o uso da técnica de espuma, na qual você esclerosa a veia, você seca ela. São alternativas. Claro que é individualizado e o melhor resultado, tanto clínico quanto estético, a gente vai conseguir combinando as técnicas, tá? Para poder ter um melhor resultado a longo prazo, tá? Importante falar também que mesmo tendo um tratamento adequado, você veio, passou em consulta, foi avaliada, tratou, seguiu todas as recomendações de pós-operatório, de segmento, a doença pelo fator genético ela pode se manifestar de novo. Então, a avaliação é frequente e de rotina, tá? Para a gente manter um resultado a longo prazo. Mas é como ginecologista, né? Você vai todos os anos, ou dentista, 2 vezes por ano, para dar uma olhadinha como estão essas veias. A gente costuma falar de um check-up vascular, tá? Uma avaliação, mesmo não tendo indicação de tratamento cirúrgico, às vezes somente secar o vasinho, mas sempre para passar, para dar uma olhada de novo e ver o que pode melhorar. Tá? Legal. Ó, a gente vai para um intervalo rápido. Na volta, a gente vai falar sobre os fatores que pioram e que podem te ajudar a melhorar as varizes. E mais, quero saber se o uso daquele DIU, aquele famoso DIU, pode ajudar ou piorar quem tem tendência às varizes aí. Já volto, 2 minutinhos.
Voltamos e o papo de hoje com o doutor André Bertocco, vascular, sobre varizes. Antes de ir para o intervalo, a gente estava conversando aqui sobre os fatores de piora e melhora do quadro de quem tem varizes. Então, vamos separar aqui um pouquinho os principais que podem piorar, se você já tem tendência, e o que pode te ajudar a melhorar. Então, vamos lá. Falando primeiro dos de piora. Então, o ganho de peso, sobrepeso, obesidade é um fator importante tanto na piora da doença ou, pior ainda, quando você já tem o tratamento e acaba, pós-tratamento, ganhando peso, ela retorna. Além do ganho de peso, o tabagismo tem ligação direta com a piora da doença. Sedentarismo, muito tempo parado em pé, muito tempo parado sentado, e aí relacionado com as atividades de trabalho, principalmente na nossa região, linhas de produção. Tá? Que mais? Uso de salto alto. Tá? O salto muito alto, ele é relacionado sim com a piora da doença. E também tem um mito relacionado à piora da doença, que é subir e descer a escada. Não tem relação, tá? Na verdade, não tem relação com piora. Na verdade, o subir muita escada, ele pode fortalecer a panturrilha e, na verdade, melhorar o quadro de variz. Tá? Olha, mãe, então, minha mãe sempre reclamou de ter que subir e descer a escada. Ai, minhas varizes, melhora, sobe e desce mais vezes. O segredo para ter uma melhora, mudando a atividade do dia a dia, é fazendo atividade física e fortalecendo a musculatura de perna, principalmente da panturrilha. Todo mundo já ouviu falar que a panturrilha é o coração da perna. A contração dela é o responsável principal pelo retorno de sangue da perna para o coração. Então, a atividade física, fortalecimento de musculatura, ajuda a melhorar também. Combater os fatores de risco de piora, ganho de peso, se possível, nunca fumar, né? E evitar o salto muito alto, a gente vai tendo uma melhora do quadro. Tá? Relacionado à evolução da doença, a gente tem que lembrar que pode manchar a pele. Todas as mulheres às vezes perguntam por que mancha, manchou, não manchou, tem como voltar ou não. A doença ela é dividida em estágios e ela tende a ir piorando, tá? Dependendo, é claro, dos outros fatores. No estágio mais grave, ela pode manchar a pele e mais grave ainda ulcerar, formar uma ferida, que ninguém deseja, tá? Então, o objetivo é sempre interromper a evolução da doença. Mancha por quê? Dentro do sangue a gente tem ferro, tá? O ferro em contato com a luz do sol, ele acaba tendo uma reação na pele e está quase que tatuando a pele. A gente costuma dizer como dermatite ocre, tá? Esse cuidado de não expor a perna à luz do sol, a gente sempre tem que frisar, principalmente no doente pós-tratamento de secar-vasinho, da escleroterapia, e no tratamento cirúrgico também. Porque fica aquele roxinho, ou se algum vasinho estourou, você está com aquele roxinho, não toma sol. Qualquer equimose ou mesmo hematoma, em contato com a luz do sol, ele pode manchar a pele. E é uma mancha quase que reversível. E você sabe que às vezes eu vejo a mulherada falando, tô com muito vasinho, tá tudo meio roxo aqui, vou tomar um sol para dar uma maquiada, aí piora. É perigoso, porque pode manchar e nem sempre a gente consegue reverter totalmente. Agora antes de nós falarmos dos tratamentos, antes de ir para o intervalo, eu falei sobre o uso do DIU. Ele, porque a gente falou sobre os usos de hormônios, o DIU, aquele Mirena, por exemplo, ele traz mais varizes ou não? Não, ele não tem relação com a evolução da doença. O DIU, a gente tem basicamente dois tipos, né? O com medicação e o sem medicação. Nenhum dos dois interfere diretamente na evolução da doença de varizes. Mais um ponto positivo para o DIU aí. Agora, vamos falar dos tratamentos. Muito famoso a espuma, que é mágica, né? Eles injetam ali, some a veia. Então, eu queria que você falasse quais são os tratamentos cirúrgicos de espuma, o que a gente pode fazer além de rezar, né? Para não aparecer varizes. O tratamento, no geral, a gente vai definir de acordo com o calibre da veia. Tá? Uma vez definido que o tratamento é de uma veia fina, de um vasinho menor que 3 milímetros de diâmetro, a gente tem um arsenal de escleroterapia, medicação via oral, medicação via tópica, creme e a elastocompressão, que é a meia elástica. Tá? Não entrando no quesito de atividade física ou o restante do complemento. Tá? Relacionado especificamente à escleroterapia, a secagem de vasinho. A gente tem disponível tanto laser, radiofrequência, com uma efetividade um pouquinho inferior ao do laser, tratamento convencional, com esclerosante líquido, a glicose hipertônica, às vezes a glicose combinada com outras medicações, e o polidocanal, que é a espuma, tá? A espuma densa.
A escolha do tratamento ideal é de acordo com o tipo de varizes que o paciente tem, o calibre da veia, tá? Profundidade relacionada à pele e a tonalidade da pele também. Tem sempre evitando uma mancha como consequência de tratamento. Pode acontecer, mas se escolhido o tratamento de forma mais a se adaptar ao perfil do paciente, a gente tem uma incidência muito menor, tá? Você comentou de sumir imediatamente a veia quando injeta o esclerosante, tá? Na verdade, isso é um mito, não é verdade. Imediatamente quando a gente injeta a medicação, o que ocorre? A gente esvazia a veia do sangue, então ele clareia imediatamente. Mas e ela logo continua após lá. o sangue reflui e acaba preenchendo e voltando a se tornar visível. Qual que é o intuito então de você injetar o remédio lá? É gerar uma reação inflamatória na parede da veia, fazendo com que ela seque, ela esclerose, que é o nome correto, tá? Então o remédio vai, ele adere na parede da veia, causa uma reação inflamatória local, tentando finalizar ali o vaso em si. Mas não é na hora que ele é finalizado, que ele Não, morre não lá. é imediato. Aquilo não é imediato. demora algum tempo. Demora algum tempo. É claro que assim, a espuma ela tem um funcionamento mais rápido do que a glicose, tá? Consequentemente, como ela acaba esclerosando com uma efetividade maior, existe um risco maior de mancha também na pele. Por isso que a gente acaba usando uma concentração menor, tá? Principalmente quando são vasos mais finos. Para veia mais profunda, veia mais grossa e até mesmo a veia safena, a espuma ela tem a sua indicação também, e aí a concentração acaba ficando um pouquinho maior, tá? Para ela poder aderir aí à parede do vaso e ter o efeito final desejado. Agora, por exemplo, se a pessoa tem, eu já vi casos, tem uma amiga minha que ela tem indicação de cirúrgica, segundo o médico dela vascular, mas ela falou, ai, não quero operar, quero fazer um outro tratamento. Ela queria fazer a espuma e até, sabe o que ela mencionou? Carboxterapia. Ela pode abrir mão, postergar uma cirurgia e tentar algum tipo de tratamento paliativo, ou ela não vai ter resultado se o caso dela é cirúrgico? Aí depende, assim, se tem indicação de cirurgia, considerando risco-benefício, o melhor é sempre operar, tá? A gente tem técnicas minimamente invasivas, com o uso do laser endovascular, endovenoso, ou até mesmo a radiofrequência, que o resultado estético é muito bom, tá? O resultado clínico também é muito bom, tá? Mas se tem indicação de cirurgia, no meu ponto de vista, a gente não deve postergar muito. Lembrando que com o passar dos anos, o nosso risco cirúrgico aumenta, tá? E às vezes com mais de 65 anos ou associando outras comorbidades, diabetes, hipertensão, o risco de cirurgia pode ser tão grande que não vale perder a sua oportunidade de operar, não vale mais a pena indicar cirurgia. E aí quando não vale a pena indicar cirurgia, você começa a olhar para as alternativas. A espuma, por um lado, às vezes o laser, enfim, para tentar remédio, enfim. a medicação, a meia, mas lembrando que o resultado nem sempre vai ser o que seria lá atrás se o tratamento fosse o ideal. Tá. E, por Entendeu? exemplo, se a mamãe que está assistindo aí tem tendência a ter varizes, ela pode por si só, porque eu vejo nas farmácias, né? Vende a meia de compressão lá na farmácia. Ela pode ir lá escolher uma meia para ela ou não? Melhor consultar o médico? Quais os cuidados que ela tem que A ter? gente tem que entender que a meia ela é uma forma de tratamento. Tá. Se é um tratamento, deve ser prescrito e orientado pelo médico, tá? Preferencialmente o vascular. Não dá para pegar da prateleira e sair usando. Tá? Isso é um erro muito frequente, muito comum e uma das causas principais aí do abandono do uso da meia de compressão. Tá? A meia de compressão ela deve ser vendida, a gente fala, sob medida, não individualizado, mas assim, na hora de vender na loja, o lojista ele deve tirar a medida da circunferência do tornozelo, da panturrilha, do comprimento da perna, às vezes se a meia é 7/8 ou meia calça, circunferência da coxa, aí ver o comprimento de acordo com a tabela do fabricante e individualizar a meia para cada paciente. Com isso, ela vai ter uma meia mais confortável, tá? Que não machuque, e aí o uso orientado de acordo com a indicação médica, tá? Lembrar que as meias de compressão, a gente não deve dormir usando a meia. É diferente da meia antitrombo pós-cirúrgica, tá? O uso é durante o dia, põe quando acorda, tira para dormir e nunca dorme com ela, tá? Fundamental o uso da meia na prevenção da trombose venosa e, consequentemente, da embolia pulmonar. E tem diferença, né? Ou a pessoa pode escolher qualquer meia
seja 3/4, 7/8 ou a meia calça inteira, ou cada uma tem uma finalidade? Habitualmente, assim, a gente vai de acordo com a indicação médica, tá? Mas o mínimo necessário seria 3/4, tá? Habitualmente eu indico a 3/4 para o dia a dia mais confortável. A gente está num país tropical que é quente, a gente está enfrentando um verão aí severo, é difícil. De acordo com a malha da meia, a gente acaba tendo meias mais confortáveis e que não vão prejudicar a gente no dia a dia. Relacionado ao tamanho, habitualmente a meia 7/8, a gente, principalmente para o conforto também da mulher, às vezes vai usar um vestido, uma saia, não quer que a meia fique aparente, usa uma meia 7/8. No pós-operatório, habitualmente a 7/8 é a mais indicada, tá? A meia calça ou a meia para gestante, tá? Que a gente também tem Existe a meia para gestante, existe a meia né? para gestante, e aí vai de acordo com o conforto da paciente. Tá? Agora, a meia para gestante vende muito na farmácia, né? Ela é indicada para qualquer gestante, toda gestante deve ir lá e procurar uma meia, ou o ideal que ela vá no seu pré-natal também no vascular para que ele dê uma olhada nas pernas? Sempre em consulta, com prescrição e a orientação médica. A meia também tem contraindicação, nem todo mundo pode sair usando. Olha tá? lá, gente. Então, se porventura o paciente ele tem alguma doença isquêmica, falta de sangue na perna, não é bem indicado o uso da meia. Tá? Claro, o paciente às vezes tem algum mais de idade, algum grau de artrose no joelho, não vamos passar uma meia comprida, que vai ser difícil dele vestir. A gente vai se adequando caso a caso para oferecer o melhor tratamento. Por isso a importância aí da consulta. Agora, para a gente finalizar aqui o programa, eu queria que o doutor falasse dos riscos e das complicações se você, porventura, está deixando para depois. Vê que está com a varizes, deixa para depois. Quais são os riscos? São sérios, né? Sim, sim. Como eu disse no início do programa, a gente está falando de uma doença. Ela pode complicar, tá? Ela pode complicar com o quê? Com a mancha na pele, tá? E até mesmo uma úlcera, que é um quadro mais grave da doença de varizes. E as úlceras são de difícil cicatrização, o tratamento acaba, porventura, causando algum desconforto no doente, por dor, ou às vezes associada à hipertensão arterial, gera bastante dor, tá? Pode resultar em infecção secundária da ferida e agregando comorbidade, tá? Além da alteração dérmica, de coloração da pele e da ferida, pode também causar trombose, tá? Muito sério, a complicação Claro mais que grave. assim, uma veia mais calibrosa, respondendo a tua pergunta lá do início, ela tem um risco maior, sim, de evoluir para trombose do que um vaso mais fino, tá? Lembrar que a trombose não tem nas varizes como única causa. Existem várias causas e aí valesse até uma segunda conversa para a gente poder falar de trombose. Mas vamos falar, hein? É um risco que a gente corre quando não trata adequadamente da doença de varizes. Corre esse risco e o tratamento deve ser feito de forma adequada, orientada por um médico e o acompanhamento, o segmento também é muito importante. Agora, doutor, só para a gente dormir sossegada hoje, é legal todo mundo que está em casa assistindo, tendo ou não varizes, ter o hábito de repente colocar a perna para cima na hora de deitar, ou isso não influencia muita coisa? Todo mundo em medicina nunca é certo. A gente tem que avaliar. Tá? Tem que avaliar. Doente que tem comorbidade cardiológica, como insuficiência cardíaca, não vai tolerar bem você dormir com a perna para cima. Ele pode, entre aspas, juntar água no pulmão. Tá? E aí começar a ter problema. De tal modo que o doente com falta de sangue na perna, com isquemia de membro inferior, ele também não tolera elevar a perna, porque piora a falta de sangue e aumenta a dor. Então não dá para generalizar para todo mundo. Tem que ser examinado. Para o doente que tem exclusivamente varizes, descansar a perna com a perna um pouco elevada, eu não recomendo nunca em consultório, você sabe disso, a gente dormir e colocar um travesseiro debaixo da perna. Você acaba hiperestendendo o joelho e ganha um outro problema, tá? Então acaba acordando com dor no joelho e não resolveu nenhum nem o outro, tá? Então assim, passem a avaliação, a gente orienta como deve ser feito para ter o melhor resultado a longo prazo. Melhor ótimo. Conforto. Né? Acho que esclarecemos todas as dúvidas aí. Legal. Falando em passar em avaliação, sexta-feira eu tô lá com os meus exames, com o meu Doppler, tudo bonitinho, viu? Legal. Ó, seguir as ordens. Obrigada, doutora André, Obrigado por ter vindo. você pela oportunidade. Até sexta. À disposição. Obrigado. Gente, vou ficando por aqui com o nosso programa. Compartilhem, porque vocês viram tamanha informação aqui que nós demos hoje, né? Muito sérias e muito corretas aqui com o nosso médico vascular. Então compartilhem o nosso programa. Eu vou ficando por aqui. Volto amanhã às 14 horas. Beijo!